tema da nossa reflexão bíblica de hoje é a mulher sábia. Eu gostaria de iniciar essa reflexão fazendo a seguinte observação. Ao analisarmos a palavra de Deus, daquilo que Deus pede para a mulher, nós podemos chegar a uma conclusão muito importante. E é interessante que essa conclusão ela serve tanto para o homem quanto para a mulher também. Que é impossível uma mulher ser sábia se não se submeter à vontade de Deus. A submissão realmente é uma coisa muito difícil para a maioria dos seres humanos, porque as pessoas não gostam de se submeterem a nada que não seja o seu próprio coração. Mas para que possamos servirmos verdadeiramente a Deus, nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos e submetermos aquilo que Deus nos mostra que é correto, de acordo com a sua palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, quais as classes de mulheres definidas pela palavra de Deus? Se você tiver uma Bíblia, pega aí a sua Bíblia e abre ela comigo no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Então a palavra de Deus, ela define duas classes de mulheres, as sábias e as tolas. Agora compete a cada mulher definir dentro de si mesma qual o tipo de mulher ela vai querer ser. A sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. De onde vem esta sabedoria da mulher sábia, né? Uma mulher que serve a Deus, de onde vem isso? A Bíblia ela nos traz resposta para tudo. Basta você abrir agora sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6, que nos diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então a sabedoria da mulher de Deus, ela vem do próprio Deus. Ela adquire essa sabedoria através da oração, porque as respostas da oração que Deus dá, Ele muitas vezes dá através do Espírito Santo, né? Direcionando diante de um momento em que Deus orienta. Não fale nada, diga isto, faça aquilo, mas tudo de acordo com a sua palavra. E a sabedoria, né? Como Deus ele direciona, também está dentro da sua palavra. Então, quando nós conhecemos, estudamos a palavra de Deus, aquilo que Deus quer para a mulher, aquilo que Deus quer para o homem, se tanto o homem quanto a mulher procurarem colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensina, com toda certeza essa sabedoria trará uma grande transformação nas suas vidas, né? Não basta apenas um colocar, mas seria interessante que ambos viessem buscar a sabedoria do Senhor. É uma coisa que aqui o tema da reflexão é a mulher sábia, mas nós podemos estender um pouco para o homem também. É uma coisa que é muito importante nesta sabedoria, é compreendermos com muita clareza aquilo que o Senhor Jesus disse a Pedro, né? Quando Pedro perguntou: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, mas Jesus disse: não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7 num dia, né? Então é reconhecermos que todos nós somos imperfeitos, mas a partir do momento que há um acordo, uma aliança em buscar fazer a vontade de Deus, procurar, né?
está fazendo isso. É importante haver o perdão, porque todos nós somos falhos e imperfeitos. E a partir do momento que houver respeito, perdão, esforço em fazer a vontade de Deus, com toda certeza surgirá a vitória. Amém? Agora, qual a função dada por Deus à mulher junto a seu marido? Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só. Far-lhe uma adjutora que esteja diante dele. A palavra adjutora significa ajudadora. Então a função da mulher junto ao seu marido é estar ali ao seu lado, ajudando-o na vida em comum, né? Só que isso resulta numa troca, que o marido também vai passar a ajudar a sua esposa. Claro que nós estamos aqui falando de um casal que os dois estão dispostos a servir a Deus. Ah, mas se o meu marido não está disposto a servir a Deus, então faça apenas aquilo que Deus quer de você. E o Deus irá tratar a parte do outro, né? A mulher, ela tem um papel extremamente importante na vida de uma família, né? Nós podemos ver que mulheres sábias, mulheres que têm a sabedoria no agir, sabedoria no falar, a sabedoria na paz interior, elas conseguem muito mais coisas na vida. Agora, o que uma mulher vitoriosa, o que uma mulher virtuosa, o que é uma mulher virtuosa junto ao seu marido? Vamos voltar lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 12, lá no versículo 4. A palavra de Deus nos diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento dos seus ossos, né? Então, a mulher virtuosa, ela é uma riqueza para o seu marido. O homem que se casar com uma mulher virtuosa, ele é um homem extremamente abençoado. E ele tem a obrigação diante de Deus. Ele tem um dever diante de Deus de amar essa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Infelizmente, no dia de hoje, muitos homens não estão dispostos a se entregarem pelas suas mulheres, né? O que é se entregar pela sua mulher? É fazer a parte mais difícil, né? Por exemplo, se a mulher tiver que sair de madrugada para marcar uma consulta médica, para fazer alguma coisa, o marido ele tem a obrigação de acompanhá-la, sabe? Se ele quiser agir conforme a vontade dele. Ah, mas eu tenho que trabalhar, depois de lá você vai para o seu trabalho. Ainda mais num dia como hoje, na época como hoje, as mulheres não devem ficar andando sozinhas na rua de madrugada. Se a esposa trabalha fora e pega ônibus de madrugada, vai com ela no ponto até que ela entre dentro do ônibus e depois volta para cá, depois você sai de novo. E muitas outras coisas, né? Um grande problema é que não há um consenso em relação. Às vezes as pessoas acham que o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja como que posso dizer, se submeter totalmente à sua vontade. Não é isso. Jesus não fez isso para a igreja, né? Mas sim fazer o que é correto aos olhos do Senhor. Tanto um quanto o outro, procurando fazer a sua parte, para que sim, Deus seja glorificado. E assim, essa sabedoria venha edificar o lar em que ambos vivem.
Agora, qual a característica que evidencia uma mulher de Deus? Atos, capítulo 9, versículo 36 nos diz: E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então nós podemos vermos que a primeira característica aqui da mulher de Deus é boas obras, né? E nós podemos ver aqui também no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10, que nos diz: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, socorreu aos aflitos e praticou toda boa obra. Esta é uma característica que evidencia uma mulher de Deus, né? As boas obras e a caridade. Uma mulher de Deus não é ficar a mulher ir para a igreja, ficar cantando, louvando. Não é isso, não. É as boas obras e a caridade. É fazer o bem, né? Ser aquela mãezona, ser aquela esposa. E o marido, semelhantemente, embora não esteja dizendo isso dentro da palavra, ele deve procurar também ser esse tipo de pessoa que dá esse apoio, esse suporte à sua mulher. Mas se o marido não está disposto a fazer absolutamente nada, isso não é desculpa para que uma mulher que sirva a Deus não venha a ser uma mulher virtuosa. E semelhantemente, se a mulher não quer contribuir em nada, em fazer a vontade de Deus, isso também não é motivo para que o seu marido a deixe amar como Cristo amou a igreja, mesmo que ele não seja reconhecido por isso. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Agora, qual o conselho bíblico para as mulheres jovens? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Quero, pois, que as moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Todos nós sabemos que o casamento é um grande passo na vida das pessoas. Infelizmente, Satanás conseguiu tirar o temor de Deus no coração das pessoas. E hoje muitas pessoas acreditam que casar é só casar, se não der certo a gente se separa e casa de novo. Isso não é uma brincadeira, isso é uma aliança muito séria que pode resultar em ter a vida eterna ou não. Mas é importante que as moças, ao se casarem, que elas venham ter a plena consciência do que é ser uma esposa. Quais são seus deveres, o que Deus pede dentro da sua palavra, como uma esposa deve agir. E assim, semelhantemente, também o rapaz. E ambos têm que ter a consciência de que ali é uma nova vida. É uma nova vida. Então muitas coisas devem serem deixadas para trás e muitas coisas devem serem construídas juntos a partir daquele momento. E aqui está mostrando que as esposas, as moças, né, venham gerar filhos, governarem a casa e não dar ocasião ao adversário de maldizer. Quer dizer, não ser uma má esposa. Há mulheres que não têm comprometimento com seu lar, com seus filhos, com sua família, e às vezes exige do marido que faça aquilo que Deus quer que ela faça. Então muitas coisas têm que ser revistas para que verdadeiramente, isso aqui, veja bem, nós estamos falando para uma mulher que quer servir a Deus dentro do seu coração, que quer viver de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui não é para todas as mulheres, é apenas aquelas que querem ter um compromisso com Deus. Agora, como uma mulher sábia age com seu marido? Provérbios, capítulo 31, vamos ver lá, versículo 11 e 12 nos diz assim: o coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida, né?
Então está dizendo aqui que a mulher sábia, ela faz bem ao seu marido e não mal. Como uma mulher faz mal ao seu marido? Não está andando junto com ele, né? Não está lhe auxiliando. Há mulheres, com a própria palavra de Deus diz, mulheres rixosas, briguentas, briga por qualquer coisa, acha ruim de qualquer coisa, tudo é motivo de confusão, né? Mulheres que não estão dispostas a fazer aquilo que a Bíblia pede para que elas façam, né? Como nós vimos ali, ser boas esposas, né? Cuidar bem dos seus filhos e tudo mais, né? Então, a mulher sábia, ela faz o bem ao seu marido, incentiva, dá as palavras incentivadoras, é uma pessoa que dá o apoio, que dá força. E, semelhantemente, o marido também deve fazer assim com a sua esposa, né? Porque, de uma certa forma, também a sabedoria, ela gera a sabedoria, né? Isso todos os dias da vida. Agora, o que uma mulher sábia deve passar para os seus filhos? Agora vamos ver lá no livro de 1 Timóteo novamente. Vamos ver aqui. No livro de 1 Timóteo, vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz. Veja bem, a palavra de Deus, ela nos deixa preparados para a vida, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vou voltar à pergunta. O que uma mulher sábia deve passar para os seus filhos? 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Não é isso aqui não. É 1,5, perdão, não é 15 não. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Veja bem, além do amor e da boa consciência, a mulher sábia, ela passa para os seus filhos uma fé verdadeira, uma fé não fingida, né? É aquela mulher que ensina a criança no caminho que deve andar. Aquela mulher que prepara os seus filhos para confiar no Senhor, para não temer a vida, para poder ser pessoas que venham agir e reagir conforme a vontade de Deus, confiantes no Deus verdadeiro e não nos rudimentos do mundo, né? Então a mulher sábia, ela passa para os seus filhos essa confiança, essa sabedoria. Agora, como uma mulher tola destrói sua casa? Provérbios 21, 9 e 19. Provérbios 21, 9 diz assim: melhor é morar num canto de uma água furtada do que com mulher rixosa numa casa ampla. Agora o versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Então, quer dizer, se uma mulher ela quer destruir a sua casa, que é aí que se caracteriza, né, a tola, que nós vimos no princípio, né? Então, seja uma mulher rixosa. O que significa a palavra rixosa? É uma mulher briguenta, reclamona, uma mulher murmuradora, é uma mulher que vê defeito em tudo. Então, isso não compete a uma mulher que se diz ser uma mulher de Deus, né? Se às vezes as coisas estão difíceis e tudo, não é errado que ela venha procurar ajuda, mas é errado continuar a ser assim. Agora, o que deve fazer uma mulher que não age com sabedoria? Isaías, capítulo 32, versículo 9. Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão segura, inclinais os ouvidos a minhas palavras. Então, o que fazer a uma mulher que não age com sabedoria? O que essa mulher deve fazer? Ela deve ouvir a voz de Deus, né? Então, eu gostaria de deixar esta reflexão a respeito da mulher sábia. Graças ao Senhor, eu posso ver
essas mulheres no meio do povo de Deus. E que Deus possa continuar abençoando, para que o seu povo venha se submeter à sua vontade e assim andar segundo o seu caminho. Mas o que realmente vai definir uma mulher sendo de Deus ou não é o que a palavra diz que ela deve ser, e não aquilo que nós mesmos definindo, tanto a mulher quanto o homem que nós somos. Amém? Que Deus abençoe a todos um dia maravilhoso em nome do Senhor Jesus, Yoshua Mashiach. Amém.